sobre o ramo. E hoje nós temos aqui... É? Fechou? Faz a abertura de novo. Pera aí. Pode fazer? O que aconteceu? Tava sem áudio, pode ir. Ai, ai. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei onde nem quando você vai estar assistindo esse nosso podcast. Meu nome é Guto Saboia e eu sou o... Tá rodando? Ah, agora tá rodando. E eu sou aqui do Desenvolve Mob. Agora até travou, cara. Você acredita nisso, cara? Começou bem. Desenvolve Mob. O nosso podcast, ele é direcionado para os profissionais do ramo imobiliário, tá? Todos eles. Corretores, arquitetos, engenheiros, advogados e toda essa equipe. Nossa, fugiu agora. Cara, acredita nisso, cara? Comecei bem, mas não tem problema. Isso daí vai embora, começa assim. Faz parte. Hoje nós estamos com dois ótimos convidados aqui que vão falar do âmbito notarial. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para os nossos colegas de trabalho corretores de imóveis que têm algumas dúvidas. E hoje nós estaremos sanando essas dúvidas com esses convidados. Nós temos aqui o Nivaldo Conrado e o Wellington Santos, do 19º Cartório aqui de São Paulo, de Pinheiros. Tá bom? Wellington, se apresenta aí, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Wellington Santos. Eu sou escrevente do 19º Tabelionato de Nota de São Paulo, né? Eu iniciei a minha carreira profissional em 2009. Eu comecei tirando cópia autenticada. Depois de cópia autenticada, dava suporte para o pessoal ali de firmas, né? Fazendo reconhecimento de firma. Depois eu passei pelo setor de certidão, né? Foi lá quando eu comecei a ter contato com os atos, né, que o cartório praticava, né? Porque quando você trabalha no setor de cópia, né, reconhecimento de firma, você não sabe do leque que tem o cartório. E no guichê de certidões, né, que a gente chama, eu tive a oportunidade de digitar os atos, inventário, divórcio, dação em pagamento, escrituras de qualquer natureza. E lá eu tive o interesse em querer crescer mais dentro do cartório e passei para o setor de procuração. Fiquei um bom tempo e depois fui para o setor de escrituras, que atualmente eu estou até hoje trabalhando com meu amigo aqui, Nivaldo. Hoje estamos juntos, né, Niva? Nessa jornada aí. E a minha história é essa. Então, vou passar agora aqui para o Nivaldo se apresentar. Maravilha. Eu sou o Nivaldo Conrado. Eu primeiro agradeço aqui o convite do Guto e espero trocarmos aqui algumas experiências aqui do nosso dia a dia. Eu entrei no cartório em 96, janeiro de 96, na gestão do Dr. Olavo. Assim como o Hélito, eu comecei no setor de cópias, né? Reproduziam cópias, autenticava e também todo aquela rotina do setor de firmas, né? Então, cópias autenticadas, reconhecimento de firma, autenticações. Fiquei ali por um bom tempo. Depois, eu fui para o setor de procurações, onde atuei, acredito, por uns 10 anos, lavrando procurações e escrituras. Tá? E tudo isso na gestão do Dr. Olavo. Ficamos lá até 2017, né, Wellington? Se não me engano, 2017. Que ele faleceu. Isso mesmo. E aí depois entrou o nosso querido amigo André, né, que deu uma repaginada no 19º de Notas. E quem também a gente agradece aqui a oportunidade de fazer parte da equipe dele. É um cara super tranquilo, super... Chegar um pouquinho mais perto do microfone, hein? Pode puxar ele se quiser. Aí, boa. Ótimo. Melhorou assim? Melhorou. E, enfim, falando do André, que é um cara super tranquilo, um cara que atende todo mundo, que dá um suporte muito bacana para a gente, inclusive. E é isso, né? E estamos aqui para a gente trocar umas boas ideias. Pois é, a gente fez esse podcast, a gente lançou esse podcast justamente com a intenção e com a ideia de levar informação para os profissionais do ramo imobiliário. Sejam eles corretores, estagiários, engenheiros, arquitetos, como eu já falei aqui no começo. Por quê? Porque eu vejo que muitos profissionais eles ficam um pouco perdidos na informação.
Às vezes eles querem saber alguma coisa de documentação imobiliária e não tem uma noção da coisa, né? E a gente quer fazer esse podcast de uma forma muito irreverente e bem-humorada. Então eu queria saber com vocês têm aí o Wellington já tem 15 anos de cartório, Nivaldo tem quase 30, né, Quase Nivaldo? 30. Quase 30 anos. E eu queria saber alguma situação inusitada e engraçada que vocês tiveram aí nesse decorrer de trabalho de vocês aí. E aí, o engraçado é que o André já fala que eu sou uma peça decorativa lá do cartório, né? Tipo, Olha, calma, não falta falar que é peça de museu, né? Mas sacanagem. Tá, Olha, eu tenho algumas, mas eu vou te falar uma situação que aconteceu. Eu estava numa lavratura de uma escritura e deu problema no pagamento na hora da transação. Não conseguiram fazer o pagamento. Ela tinha falado com o gerente, aquelas questões que a gente está acostumado, né? Não deu certo. E aí, o banco era bem próximo do escritório onde a gente estava assinando a escritura. E aí, o corretor foi acompanhar a compradora no banco, né? E aí, o corretor foi no carro dele e a compradora também foi junto com ele, num carro só. E aí, chegaram lá no banco, fizeram todos os trâmites lá e liberaram, né? E a moça deixou cair a chave do carro dela, porque ela foi com carona com o corretor e deixou cair. E aí o pessoal do banco achou estranho aquilo. E aí travou tudo a conta da pessoa e ela só teve... foi saber quando voltou. Ela retornou, a gente foi fazer de novo, né? Aí não transferia? Não transferia. E aí o banco ligou para ela. Oi, a senhora deixou cair a chave do seu carro, a senhora está bem? Né? Ela falou, tô ótima, o que está acontecendo? Eu falei, não. Aí depois a gente foi entender, não conseguia fazer a transação. Ela falou, pelo amor de Deus, eu fui aí, eu estava aí. Ela falou, senhora, eu achei que a senhora estava sendo sequestrada. Foi um sinal. Achou que a chave do carro que ela deixou foi um sinal. E o banco travou tudo. E a gente não conseguiu assinar a escritura naquele dia, porque já estava, a gente tinha agendado para assinar, era umas 14h30, então passou, né? O expediente e não conseguimos assinar essa escritura. Então foi um caso assim que depois a gente deu bastante risada, depois até a cliente falou, eu não acredito nisso. E o corretor quase infarta, né? Quase infarta, né? Corretor... Nossa, mas foi um caso que aconteceu que a gente deu muita risada depois, né? Porque no começo a gente ficou um pouco tenso, né? Mas depois foi... Aí no dia seguinte a gente conseguiu concluir o ato. Legal. Bom, no meu caso, não foi tão engraçado, mas foi um caso para a gente, principalmente para quem está começando, tomar muito cuidado. Excesso de confiança, sabe? Quando você acha assim, nossa, eu vou fazer dessa forma e está tudo certo. Né? Eu fui contratado para fazer uma escritura de uma cliente que, inclusive, muito amiga do Olavo Júnior, Valéria Jacob. E, Nivaldo, você lava uma escritura assim, assado? Eu falei, lavo. Mandou as informações, mandou uma procuração. Isso era uma sexta-feira. Mandou uma procuração e eu atualizei a matrícula, fiz todo o procedimento de praxe ali para a outorga da escritura e marcamos no final do meio da tarde na residência dela, que fica ali no Jardim Guedala. E aí eu falei, eu vou preparar tudo aqui e na segunda-feira eu confirmo a procuração, né, já que a Valéria conhece as pessoas que estão comprando, já está com os representantes da vendedora, já estão lá com ela, então presume-se que está tudo certo, né? E cheguei na casa dela, tomei café, estava lá os representantes da vendedora, assinamos a escritura, né? Era uma escritura com valor de 5 milhões na época, né? Eu falei, assinei ali, saí feliz, recebi uma gratificação, inclusive, fui embora feliz e contente, né? Meio de sexta-feira, sextou, e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, ainda dá tempo, eu vou ver se eu consigo confirmar essa procuração. E a procuração foi feita numa cidadezinha do Ceará, sabe? Lá no onde perdeu as meias ali, porque a bota ele perdeu um pouco antes.
E eu não conseguia contato. Ligava, não atendia, caía a caixa postal, né? E não conseguia. Falei, e agora? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí o coração acelerou, não tinha mais o que fazer, já estava dando final de tarde, os cartórios já estavam encerrando. Eu falei, bom, não tem outro jeito. Dali para frente, cara, eu não tive paz. Falei assim, eu quero que chegue logo segunda-feira, que é um dia que eu não gosto muito, né? Mas eu torcia a cada segunda para que chegasse segunda-feira para que eu sanasse essa situação. E passou. Chegou na segunda-feira, cheguei cedinho no cartório e fui rastrear esse cartório. E não achava. Aí eu coloquei no Google Maps umas cidades próximas da cidadezinha que estava na procuração e fui ligando nos cartórios daquele local, até achei uma pista. Aí uma moça falou assim, olha, você não vai conseguir falar porque o tabelião de lá ele usa um celular, ele provavelmente deve estar pescando, deve estar fazendo alguma coisa, é difícil. Aí ela falou assim, vai tentando nesse número aí e tenta nesse outro número aqui. Aí eu, beleza. Liguei, nada, aí liguei no número que ela deu, um outro número de um telefone fixo. Aí liguei, aí atendeu alguém numa praça. Eu falei assim, é do cartório tal? Eu falei, não, aqui é o telefone da praça, mas o cartório é aqui na frente, eu chamo para você. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Tipo, faz essa gentileza. Aí a moça falou, olha, eu vou deixar pendurado aqui, e a moça já vem aqui. Ela foi lá, chamou, a moça veio. Bem típico do Ceará, né? Aí eu falei, você é do cartório? Sou. Eu falei assim, olha, eu fiz uma transação aqui, eu gostaria muito de confirmar a procuração, né? Saber que a procuração foi lavrada aí, se está tudo certinho. Aí ela falou assim, você tem o nome da pessoa? Eu falei, tenho. Aí eu falei o nome da senhora. Aí eu falei o nome dessa senhora, e ela falou assim, não se preocupe, que essa senhora é a pessoa mais rica que tem aqui nessas bandas por aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí o coração, né? Tranquilo. Aí eu falei, então, eu vou pedir para você me mandar o sinal público, nem sabia o que era sinal público, né? Expliquei, na época eu usava o fax ainda. Falei assim, olha, tira uma cópia do cartão de assinatura de quem assinou a procuração e manda aqui para São Paulo e depois você posta a fichinha, né? Que antigamente era uma comunicação de cartório para cartório. Aí você manda a fichinha de autógrafo do seu tabelião para o tabelião aqui de São Paulo. Aí ela mandou um fax que tinha a assinatura do tabelião, né? Do oficial que assinou a procuração. E 2, 3 dias depois chegou o cartãozinho, aí pude respirar tranquilo. Ficar tranquilo. Cara, isso. Aconteceu um negócio parecido comigo, Nivaldo. A gente tava numa transação e aí a gente pegou, cara, e a gente mandou o contrato pro cara analisar. Um senhorzinho de Guaratinguetá. E a gente mandou o contrato pro cara analisar. Ele olhou o contrato e falou, tá tudo certo, tá tudo ok. Já falei com o meu advogado aqui, tá tudo certinho, tudo ok. Aí eu falei assim, a gente assina na segunda, porque hoje não dá mais tempo. Ele falou, tudo bem, não tem problema. Aí ele pegou, passou uns 40 minutos e me mandou o comprovante, cara. Ele fez o pagamento do apartamento. Pagou integral, que era pra pagar na escritura. Aí eu liguei pra ele, desesperado, ele virou e falou, não, comigo eu não fio do bigode, comigo é assim, comprei, tá comprado, já tá pago. E o final de semana, meu amigo, nós passamos num sufoco com medo da pessoa morrer, da vendedora morrer, alguém falecer. Eu falei, aí lascou, como é que nós vamos comprovar? Acontece, né? E aí é uma preocupação muito grande. Tem gente que não esquenta a cabeça. Quando o cara é um bom profissional, o cara fica preocupado com isso, que foi o seu caso também, né, Nivaldo? Mas é muito complicado. Porque você coloca ali em risco ali a sua serventia, né? E a responsabilidade do cartório, né? Aí você pensa no cartório, você pensa em você pensa na cliente. Fala assim, cara, como que eu vou devolver 5 milhões, velho? Né? Eu já estava pensando isso, eu falei, fechou, acabou para mim. Quanto custa um rim, quanto custa uma corda? Não dá. Meu rim eu acho que nem não é tão bom. Não é tão bom. Legal. Obrigado por terem vindo. Agradeço bastante, tá, a presença de vocês aqui. Tenho certeza que esse bate-papo nosso vai sanar a dúvida de muitos colegas de trabalho aí. Tanto até de tabelião também, escrevente, né? Porque é muito interessante a gente trocar essas informações, trocar essas ideias, né? E eu queria perguntar para vocês, entrando agora num assunto um pouco mais sério, se aprofundando um pouco mais, das certidões necessárias para que
tem uma negociação com uma segurança maior. O que vocês têm em mente? O que vocês sugerem para os clientes aí, para os corretores ficarem atentos a nível de certidão para compra e venda de imóvel? Olha, o primeiro passo é a disponibilidade do bem. Tá? Tem uma transação, vou vender um apartamento para o Wellington, matrícula do imóvel. Né? Perfeito. Registro de imóveis, matrícula atualizada. Se você tem a opção ali de fazer um pedido de uma certidão com filiação vintenária, que tem toda as passagens ali dos antigos proprietários, né? De quem foi, de quem está o imóvel hoje. E tá tudo certinho ali, tá em nome da pessoa que está vendendo, tá bonitinho, tem alguma observação na matrícula, alguma Disponibilidade, penhora. alguma coisa penhora, né? Calção. Analisou a matrícula, aí você vai partir para a emissão das certidões pessoais, né? De feito ajuizados, né? A certidão de feito ajuizado, certidão de protesto, certidão de reclamação e de reclamação trabalhista, de ação trabalhista e Justiça Federal. Negativa da prefeitura, para ver se tem algum IPTU em aberto, né? Em muitos casos, você pode pedir também a certidão de tributos federais da União. São de praxe essas certidões, não que elas sejam obrigatórias para o cartório lavrar a escritura. Isso são certidões que são apresentadas entre comprador e vendedor. Se o comprador dispensar essas certidões, a gente pode seguir normal com a lavratura da escritura, mas nós não vamos deixar de acessar esses canais aí de certidões trabalhistas, tributos. E a gente já faz isso também, já dá uma segurança maior para ambos ali. Se tiver alguma coisa, não está saindo essa certidão, tem os débitos. Faremos dessa forma, o comprador vai assumir o ônus de pagamento dos débitos, ou o vendedor vende e se responsabiliza por o pagamento desses débitos existentes. Então, essas são as certidões de praxe para a outorga de uma escritura de compra e venda. Bem interessante uma coisa que você colocou aí, essa questão do posicionamento ali. Se tiver alguma dívida, uma dívida trabalhista, alguma execução de alguma coisa, quem que vai arcar com aquilo, né? Constar aquilo na escritura é bem interessante, porque pode o corretor, o profissional ali, ele pode pedir para constar na escritura se aquela responsabilidade vai ser do comprador ou do vendedor, né? Na realidade, Guto, quando tem um apontamento na matrícula, tem uma penhora, né? Obrigatoriamente, a gente abre um tópico na escritura onde tem a aceitação do comprador daquela situação, para mais tarde falar, olha, eu não tinha conhecimento disso. Sim, né? sim. Então, se coloca uma cláusula ali, tem débito de IPTU. Geralmente abate do preço da negociação ali, e ele segue com a responsabilidade de dissolver, né, de pagar ali esses débitos que existem. Agora, em relação à indisponibilidade, à penhora, muita gente acha que tem uma penhora numa matrícula, a gente não consegue fazer a venda. Consegue, mas só que tem que deixar ciente o comprador daquela situação que ali existe. Porque às vezes até acontece do cara ter outros imóveis que ele supre aquela dívida que ele tem ali trabalhista, né? A gente teve um caso desse aí lá no escritório, que o cara deve ter mais ou menos ali, ele deve ter mais ou menos uns 80 imóveis. Sim. Aí penhoraram justo no que a gente estava negociando. Aí, tipo assim, o cara falou, não, pode continuar, não tem problema, e ele tá resolvendo, e resolveu. E assim, foi bem interessante essa negociação. Então, às vezes aparece um apontamento, mas a gente tem que também dar uma estudada mais a fundo e entender, né? Se ele está fazendo uma dissolução de patrimônio ali para se livrar, criar uma fraude, né? Sim. E se livrar dos problemas e passar para o outro, ou se realmente, às vezes, de repente, recaiu sobre aquele imóvel que está sendo negociado ali, mas ele tem outros bens. Que garante uma possível indenização, né? Exato. Que suporta ali Inclusive, você pode até indicar na própria escritura. Eu fiz uma escritura assim que o cliente tinha uma dívida, mas ele tinha mais patrimônio. No próprio corpo da escritura, a gente indicou se viesse a penhora, que seria na matrícula tal. Indicamos o imóvel.
que ele tinha de propriedade. No Já próprio corpo já da escritura. indica, né, um Já bem indica para pra possível... possível lá na frente, de repente, chegar a ser penhorado, não vai atingir o imóvel que a gente fez a escritura, e sim o imóvel que a gente indicou lá no corpo. Legal. Mais uma dica interessante. E uma questão também da matrícula também é estudar como está a situação do casal, né? Se estão casados, né? Se separaram e continuam mantendo aquele imóvel ali em conjunto, né? Então, essa parte também é bom, né? Verificar se os documentos dos vendedores são documentos atualizados, que tem muita gente que apresenta um documento que hoje não dá mais para usar. Então, Eu peguei uma matrícula há um tempo atrás, que eles tinham um casal idoso, na época estava registrado na matrícula, o CPF era único ainda, né? Único. O SIC, A né? SIC, é. SIC. O SIC era marido e mulher, era o mesmo número, né? Então a gente teve todo um trabalho ali para levar a documentação nova para o cartório de registro, para fazer averbar a inscrição da esposa, né? Que antigamente... Trocou, né? Na verdade, trocou dos dois, né? E aí teve que fazer toda essa... Na grande maioria mantém aquele que o CPF antigamente era o pessoal usa uma linguagem, cabeça do casal, que era o marido. Que era o marido. Né? Então, a esposa usava o número do CPF do marido como dependente, que era um único. Então, aí depois passou unificou, né, cada um com o seu CPF, aí a esposa vai e faz a inscrição no seu CPF, e aí cada um fica com o teu. Porque também vamos pensar, né? O cara fazia uma besteira e ele lascava a mulher junto, né? A Os verdade é dois. essa, né? Ferrava os dois. Mas isso ainda continua, né? Sim. Porque só individualizou ali, mas o patrimônio é único, né? É uma coisa só, dependendo do regime de bens ali. Dependendo do regime de bens. Aí, uma outra dúvida também que eu vejo muitos colegas de trabalho têm também, é a diferença entre ITBI e ITCMD. Tá? Na hora de fazer ali uma documentação, fazer uma escritura de doação, ou então tá ali finalizando um inventário, né? O extrajudicial que vocês fazem no cartório também, né? Então, o que vocês têm para dizer, né? O que vocês poderiam passar disso daí para os nossos colegas de trabalho aí? O corretor ele tem que entender assim, o ITBI ele só é pago em transação onerosa, ou seja, a compra e venda, uma dação em pagamento, né, uma permuta. Então, é um imposto que ele é devido quando você vai transmitir o imóvel, né, numa aquisição, no caso do corretor, e quem tem a responsabilidade de pagar é o comprador. Tá? Então, é o imposto de transmissão de bens imóveis intervivos. Tá? E já o ITCMD, ele é o imposto que ele é devido, ele é um imposto estadual no falecimento. Né? Quando a pessoa falece, é levantado o patrimônio, né, e é gerado o imposto ITCMD. E no caso também da doação. E o ITBI, ele é um imposto municipal, ou seja, então cada prefeitura tem a sua própria alíquota. Tá? E já o ITCMD, ele é estadual. Então, também aqui no estado de São Paulo é 4%, mas em outros estados a alíquota pode ser diferente também. Chega até 8%, né? 8%. Pode chegar até 8%. E a intenção é unificar esse, né? Tem projetos aí de aumento aí do ITCMD para ficar de forma igualitária, né, para todos os estados. Acho que no Sul acho que está 8% já. Eu não lembro quais os estados estavam 8%, mas eu andei dando uma estudada sobre aí para dar uma aprofundada no assunto. Né? Voltando na questão às vezes tem muita gente também que pode confundir. Se pegarmos aí processos antes de 95, salvo engano, acho que tinha o ITBI causa mortes, né? Então, às vezes as pessoas ainda confundem, não, tem que recolher o ITBI. Não, antigamente lá era ITBI causa mortes, né? Hoje não existe mais. Hoje tem o ITBI municipal e o ITCMD, que estadual. Agora, uma outra dúvida, que eu tenho certeza que muita gente vai ter essa dúvida. No caso de doação, ou no caso do inventário, que eu paguei o ITCMD, na hora de eu pegar e registrar o formal de partilha ali ou a escritura de doação, eu preciso pagar o ITBI novamente? Eu não entendi a pergunta. Vamos lá. Eu paguei ITCMD, que é Certo. imposto estadual.
Ok? Certo. Aí, de repente, eu finalizei o inventário, preciso levar aquele inventário para registro em cartório, tá? Ou eu fiz uma escritura de doação para um filho meu, ou para alguém que eu queira, certo? Na hora que eu levar isso para registro em cartório, eu preciso pagar o ITBI novamente? Não. Ou o ITCMD já supre essa questão do Não. ITBI? Se você doa, no ato de doação, ali onde que você está fazendo a escritura, você já é obrigado, o profissional que está te atendendo ali, ele já vai gerar, ou seja, o advogado ou o escrevente do cartório, ele já vai gerar o ITCMD, vai movimentar o sistema da fazenda e vai gerar a guia do ITCMD para você pagar, no caso da doação. Em posse desses documentos, escritura, a DARI quitada, você vai apresentá-la no registro e acabou, não paga mais nada. Não paga mais nada. Não paga né? mais nada. Não tá? vai ter como se fosse uma bitributação, eu ter que pagar o ITBI novamente. Porque muita gente vai ter essa dúvida. Eu paguei, Não. se já que são 2 impostos, né? Vamos pensar, um é estadual e um é municipal. De repente a gente pode gerar essa dúvida na cabeça das Não. pessoas. O cara fala, não, você tem que pagar o ITCMD e depois mais o ITBI. Não. Na verdade, não, né? O ITBI, você tem que colocar, é compra e venda, né? Mais Perfeito. ligado a compra e venda. Compra e venda da ação, permuta, né? E o ITCMD, doação, inventário, né? No divórcio, se ceder. Divórcio, às vezes no divórcio alguém fica com uma parte superior ao do outro, aí aquela parte sobressalente ali, aí você tem que ver, isso vai ficar para a esposa a título de doação ou a título de... Né? Se for a doação, tem que recolher o ITCMD desse excedente. Se for através de uma cessão onerosa, de uma compra e venda, se recolhe o ITBI. Legal. Tá? Muito importante a gente falar sobre isso aí para o pessoal ficar mais esclarecido no assunto, né? Que, como eu falei, tem muitos colegas que ficam na dúvida em certas situações. Um outro detalhe também, questão de procuração. Procuração é uma outra coisa que confunde muito a galera. Né? A gente estava falando, você falou da questão da procuração, confirmar a procuração em outro cartório, né? E aí, quais os tipos de procuração que tem ali que são mais comuns? Né? Vamos falar dentro da mais comum, porque deve ter centenas delas, né? Se a gente for falar de todas elas, a gente vai precisar de pelo menos aí de uns 15 episódios. Aí nós estamos no primeiro, nós vamos precisar de mais uns 15 para poder falar só de procuração. Mas as mais utilizadas ali dentro do cartório, as mais comuns. Então, a procuração, eu costumo dizer para os corretores que eu atendo, para eles sempre deixar o cliente ciente que ela não é um negócio jurídico, tá? Então, tem que estar bem claro isso na cabeça do corretor. Então, eu sempre oriento, falo, olha, avisa o cliente que não é um negócio jurídico. Então, existem algumas maneiras de você otorgar a procuração. Tem muita gente que faz uma negociação, né? Assina um compromisso de compra e venda, ele não quer ter o custo de otorgar a escritura em nome dele. Então, ele pega uma procuração desse antigo proprietário, né, para poder fazer a venda desse imóvel. Existem algumas maneiras de se fazer sim. A maneira mais assertiva é você especificar o bem, né? Você descrever o imóvel que você está vendendo, a matrícula, bonitinho, e deixar ciente que não é um negócio jurídico, que ele tem que fazer essa venda rápida. Porque a procuração, né, se de repente a parte que passou essa procuração tiver alguma desavença com ele, ela pode revogar a qualquer tempo, ela pode ir lá no cartório e cancelar essa procuração. Na falta dele, né, um falecimento, essa procuração, então, perde o efeito também. Então, existem alguns riscos para a pessoa que vai, né, vender o imóvel dessa forma. E fora também que tem a questão do lucro imobiliário, né? Então, logo se eu comprei o imóvel, né, do antigo proprietário por um valor 400 mil, hipoteticamente falando, né? E eu vou vender novamente no nome do antigo proprietário por um valor superior, né? Suponhamos aí que a gente vende por 200 mil a mais do que foi o combinado lá atrás. Então, logo vai ter um ganho de capital, né? E esse ganho de capital vai ficar em nome do antigo proprietário, porque eu estou falando em nome dele, eu estou fazendo a transação em nome dele. Está representando ele naquele ato. Representando ele né? naquele ato, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. E existe a modalidade de procuração também, às vezes a pessoa não, né, pegou aquele bem e financeiramente não consegue colocar no nome, né? Então, é possível fazer uma procuração, né, Niva, que a gente pode colocar o artigo 117 do Código Civil, que ele pode agir consigo mesmo. Então, ele pega só um respiro, vamos dizer assim, né?
e daqui uns 6 meses ele outorga a escritura em nome dele, sem precisar que o vendedor da época compareça no cartório para poder assinar. Ele já consegue. E tratando da procuração, é aquilo, se a gente for ficar aqui, tem bastante assunto com relação à procuração. E tem uma outra questão também para banco. A procuração que às vezes é feita no cartório, para o banco tem que ser específica, principalmente, né, Niva, se tratando da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela exige uma procuração específica deles. Então, às vezes, que você faz uma procuração comum, né, no cartório, sem utilizar o modelo... Dando amplos poderes para a pessoa aí. Não é aceita lá. Então, o cliente pode ter problema. Então, é importante o corretor também entender, né, qual que é a necessidade, se vai ser uma venda à vista, se vai ser financiada. Eu já tive situações que eu fiz as 2 procurações, porque quando você pega esse tipo de negociação, você não sabe, né, se o cliente vai comprar, é um cliente que ele vai financiar ou se ele vai pagar à vista. Então, geralmente, faz as 2 procurações, né? Utiliza uma procuração para o caso à vista e utiliza uma outra procuração em caso que for financiado. Então, tem que só se atentar a essas questões aí, porque para não prejudicar quem vendeu lá na época, né? Ajustar muito bem, para não ter um problema aí com ganho de capital, né? Porque vai no nome do antigo proprietário. E tem também a procuração, né, Niva? Aquela procuração em causa própria. Em causa própria. E, sinceramente, é pouco utilizada, né, Niva? É um ato não muito usual, né? Mas, assim, existe, ela pode ser feita, mas é uma procuração que ela serve de título, né? Ela pode ser registrada, desde que se observe ali as formalidades legais daquele ato, né? Alguns casos, recolhimento de TBI, se o imóvel está livre, né? Tem tudo. Ou seja, para que se faça uma procuração em causa própria, é como se você vai analisar os mesmos documentos para a outorga de uma escritura. Se tem algum vício ali, algo assim... De repente é mais fácil fazer uma escritura e registrar depois do que fazer uma procuração em causa própria. Mais especificando sobre a sua pergunta, assim, o que mais se usa hoje, assim, as mais recorrentes, procuração de venda de imóvel, procurações, às vezes a pessoa vai viajar, vai morar fora, deixa uma procuração de plenos poderes para o pai, para a mãe, né? E uma coisa também que é bom lembrar, às vezes essas pessoas mais antigas, eles vão no cartório e outorgam uma procuração, e tem muita gente que acha que ele não vai poder fazer mais nada. Né? Tem muita gente que fala assim, eu não vou poder fazer mais nada. Mas não pode. A procuração é só um ato permissivo, né? Então, você outorga a procuração e você continua mantendo os seus poderes ali, digamos, né? Você pode gerir, administrar, fazer o que quiser. Né? Então, a procuração é só um ato direcionado para uma terceira pessoa, para que essa haja no seu nome ali, né? E pratique ali os atos que você não tenha condições de executar, né? Na ausência, enfim. É isso. Porque, inclusive, na hora que a gente estava aqui um pouco antes de começar o podcast, né, a gente estava falando dessa questão de procuração, né? E uma situação que aconteceu com a minha esposa, que ela teve um caso lá de um cliente dela, que o cara deu a procuração, aí não faleceu ninguém, mas ele divorciou da esposa e casou com uma outra pessoa. E essa outra pessoa não quis anuir a nova procuração ali. Isso acaba complicando numa negociação também? Sim, sim. Porque se não tem ali a anuência do novo cônjuge, vamos colocar, né, ali. Da nova esposa ali, você tem que pedir um suplemento judicial, né, para suprir ali a assinatura dela. Né? Se casou em regime com comunhão parcial de bens ou universal, tem que ter assinatura. Separação total, aí não há necessidade. Conclusão, a procuração ela é boa, ela ajuda, mas também tem que ficar atento em alguns detalhes para não prejudicar uma negociação. Sim, né? Exatamente. Exato. E alguma coisa mais, Wellington? Sobre procuração? Sobre a procuração podemos falar, Podemos falar também quando eu outorgo uma procuração para o Guto, né? E se o Guto faltar, né? A procuração não tem, né? O Guto pode renunciar à procuração também. Eu posso não querer o Guto administrando ali alguma situação minha, e o Guto fala, não quero ser representante do Nivaldo, né? E o Guto vai lá e renuncia
você pode renunciar à procuração parcial ou total. Uhum. Eu posso revogar parcial ou total também, né? E se o Guto precisa vender o meu imóvel e o Guto não consegue ir no lugar para fazer no cartório, você vai lá e usa um subestabelecimento. Você transmite os poderes daquela procuração que eu lhe otorguei para uma terceira pessoa, tá? Você pode subestabelecer total ou parcial, com reserva ou sem reserva. O que é com e sem reserva? Se você subestabelece uma procuração minha com reserva, você transmite os poderes para um terceiro e continua administrando os poderes que eu lhe otorguei. Uhum. Se você otorgar sem reserva, você transmite os poderes, né, para uma terceira pessoa e você sai da jogada. Você não pode mais administrar mais aqueles nada. poderes ali. Tá? Então, são os subestabelecimentos, que pode ser total, parcial, com ou sem reserva. Tá? Isso é bom saber também. Deixar bem claro. É importante esse ponto. E uma vez eu acompanhei, graças a Deus não foi comigo essa situação, mas foi uma situação bem difícil para o colega de trabalho, que ele vendeu um imóvel e ele convenceu o comprador, né, a receber através de procuração, né, para não gastar, porque na verdade foi uma permuta, não foi nenhuma compra e venda, foi uma permuta. E entrava uma parte em grana, uma permuta com torna, entrava uma parte em grana, uma parte em imóvel, e o cara pegou a procuração daquele imóvel. Passou mais ou menos uns 6 meses, quando ele foi passar aquele imóvel para um terceiro que ele tinha vendido, a procuração tinha sido revogada. Foi esse caso que o Edson colocou no início, né? Então, Isso aí acontece muito também, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque com quem que você está lidando também do outro lado da linha, né? E uma outra questão que é importante também é o lapso de tempo. Porque na ocasião que você fez a negociação, a certidão estava tudo ok. Uhum. Mas não quer dizer que daqui a um ano vai estar da mesma forma. Então, ele pode ter um problema também quando for transmitir. Tem uma surpresa que na matrícula do imóvel tem uma penhora. Um bloqueio. Então, existem os riscos, né? Então, é importante você deixar o cliente ciente. Falar, olha, você está fazendo uma economia aqui, tá? Mas você tem que ter ciente que você, demorando, você pode ter um risco de cair até uma penhora, porque as certidões não é eterna, né? Elas têm prazos. Então, passou um lapso muito tempo, você pode ter esse risco, sim, de ter uma penhora. Às vezes é uma pessoa que é empresário, né, Nível? Tem algum problema com a empresa. Constantemente sofrendo algum processo, pode vir a prejudicar uma futura transmissão lá na frente. Tá? É importante também. É importante pontuar isso também. Mas um ponto também bacana aí, a gente precisa colocar o seguinte. Quando você faz uma negociação com uma pessoa que você não conhece, apareceu uma oportunidade de comprar um bem e você não quer... você tem a intenção de colocar no teu nome, mas não pode agora, né? Faz um contrato particular bonitinho, amarra na procuração, né? Se faz uma procuração em cumprimento àquela obrigação, registra a verba, esse contrato, na matrícula do imóvel, tá? Então, se essa pessoa usar de má fé e querer vender para uma terceira pessoa, primeiro tem que cumprir o que está na matrícula. Tá? Certo. Então, você garante ali os seus direitos. Procuração não garante nada. Tá? É só um ato de permissão. Então, e muita gente acha, não, peguei uma procuração, estou seguro. Não está nada. Né? Você entra no cartório, faz uma procuração, você saiu, virou as costas, o cara volta e revoga, acabou. Acabou. Não tem o que fazer. É complicado, né? A gente tem que tomar certos cuidados. Eu já peguei cliente, assim, que ele tava... Tem uma procuração aqui, aí ele me mostrou. Ele otorgou a escritura comigo no dia seguinte. Eu falei assim, olha, legal que o senhor pegou a procuração, mas já tem um lapso de tempo bem grande, já tem 2 anos. E tinha o artigo 117 ali, lá, que ele podia, né, otorgar consigo mesmo. Eu falei, eu aconselho o senhor realmente transmitir, porque... pelo que eu olhei aqui, é uma pessoa que já está uma certa idade, né? O cara já estava com 70 e poucos anos já. Eu falei, se ele vier a faltar, vai ter um transtorno para o senhor resolver. Ele falou, mas não está resolvido aqui, não é só registrar. Eu falei, não, o senhor vai ter que receber a escritura. O bem vai em inventário, né? Vai. Então, assim, aí ele já... Nossa, eu quero fazer... Aí acabei ganhando um cliente ali, né? Conversando com ele, expliquei para ele, né, o porquê que ele deveria fazer, porque a procuração é um ato permissivo, como o Nivaldo falou anteriormente. E não é um negócio jurídico. Então, é isso que as pessoas têm que deixar claro, o corretor tem que deixar claro para o cliente. Porque, realmente, eles acham que com a procuração eles podem fazer tudo, entendeu?
e tem os riscos, né? E a gente, notadamente aqui, tudo que a gente apontou, vê que não pode fazer tudo, né? Então, tem alguns prejuízos futuros aí se, de repente, a parte não fazer essa escritura imediata, né? E os riscos são grandes, Os né? riscos Porque o são cara muito pode grandes. revogar, o cara pode Revogar. morrer, o cara pode ter um caso de um divórcio, um casamento futuro, né? Sim. E aí, tudo isso Causa um impacto grande, né? E dá atrapalha. trabalho. dá trabalho. E como você falou, Guto, você não sabe com quem você está tratando do outro lado. Às vezes você fez aquela negociação ali bacana, o imóvel está no nome dele. Aí ele vai lá e dá aquele imóvel como garantia, levanta dinheiro em cima dele, você não sabe. Tá lá, tá no nome dele. E outra coisa, Wellington, hoje o cara, de repente, o cara é uma boa pessoa, o cara tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. Amanhã, depois Sim. vira a cabeça do cara por Pois algum é. motivo, ele resolve. É. Que a gente conhece muita gente que aconteceu isso daí, né? Então, Sim. Mas isso tem muito, isso é comum, cara. Ah, eu vendi o imóvel para o Guto, ele não transferiu ainda, poxa, eu preciso comprar aquela Porsche Cayenne ali, eu vou vender esse imóvel de novo. vender de novo. É, velho, tipo, não registrou. Vou dar em garantia pro banco, tá no meu nome, tá quitado. Entendeu? Então, tem que tomar... Tem que tomar um cuidado Hoje, com isso. os riscos que se tem aí na praça aí são muito altos, né? Então tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando você trabalha a vida inteira, vai comprar o seu primeiro imóvel, né? E acaba colocando o seu dinheiro num buraco e acabou, está enterrando ali, né? Então, acho, tem dúvida, procura vai no cartório, né? Muita gente, eu preciso correr no advogado. Não. Vai comprar um imóvel? Vai lá no cartório, senta com um escrevente, pede orientação, o pessoal está ali, a disponibilidade ali para oferecer o suporte necessário. O cara está ali vendendo o peixe dele, ele vai agradecer. Então, tem gente que vai lá e compra, não analisa, e quando vai ver, não comprou nada, não tem nada, né? Então... Ou então, às vezes, né, pega um advogado ali que não é da área imobiliária, não é atuante no direito imobiliário, o cara tem uma outra área e não tem um conhecimento que vocês têm e acaba orientando o cliente errado. Isso daí também é um grande risco que eu já vi muito acontecer. Teve um caso que eu estava atendendo que o cara virou e o cara falou que o contrato de compra e venda não tinha valor nenhum, mesmo assinado e reconhecido firme. Ele falou que não tinha valor nenhum. Aí, na conversa com o cara, eu perguntei para ele qual é a área que ele atuava. Ele falou, não, eu sou criminalista, que era um caso que eu estava contando para vocês. Criminalista e, cara, não entende nada de direito imobiliário. Né? Então, é complicado. É cada um na tua área. Sim, vamos cada colocar. um na sua Cada área. macaco no teu galho. Cada macaco no seu galho. Você sabe, ontem uma cliente, uma amiga, ela entrou em contato e colocou uma situação. Isso acontece muito. Uma pessoa comprou um imóvel e fez um compromisso de compra e venda e pactuaram ali o pagamento em 10 vezes, vamos colocar assim. Aí a pessoa que estava comprando falou assim, já que e quem estava vendendo também, vamos registrar esse compromisso. Registraram, fizeram bonitinho, fizeram certinho, né? Colocou lá, colocaram a quantidade de parcela, tudo certinho, e averbou o contrato na matrícula do imóvel. E aí, só que não fizeram a escritura definitiva. Aí apareceu alguém para comprar esse imóvel, né? A pessoa já tinha pago ali aquelas 10, averbou um termo de quitação desse parcelamento do compromisso e estava bonitinho. E mandaram o imóvel para o banco, para o jurídico do banco. Né? O advogado da parte e o jurídico do banco foi lá, analisou, não, está tudo certinho, vamos fazer. E foi lá e rodou o processo, tudo certinho. Ou seja, eles não observaram que o que estava na matrícula ali era uma promessa. Era uma promessa, não era uma escritura. E aí está lá, só que o detalhe é que a pessoa, acho que a esposa faleceu, e aí tem que inventariar ali o bem para transmitir a parte do falecido para os filhos, e a viúva comparecer. Ou eu não lembro quem faleceu, se foi o marido, foi a mulher. Enfim, então tem que inventariar ali para consolidar a propriedade em nome de 50 para os filhos, 50 da viúva ou do viúvo, para poder seguir com o rito. E o pessoal estava lá desesperado. Nossa. Sabe, é uma falta grave, né? De você sentar e
e não analisar. Então, acho que quem está nesse ramo jurídico de banco, que eles, sabe, eu acho que está ali no automático ali, acontece bastante. O cara lê a matrícula ali, mas ele não lê na Lê e não íntegra, ele interpreta. passa o olho, vamos dizer assim. Onde precisa olha olhar. lá, ó, tá o nome de fulano e tal, tá ali, tá, então vamos seguir. E não é isso. Tem que ler, ler, entendeu? Ler de novo, ler 2, 3, 4 Que vezes. através da escritura pública, né? Sabe? Sim. Prometeu. Tem diferença. Prometeu. Né? Prometeu, só prometeu. Ah, mas ele não só prometeu. E aí foi uma venda de financiamento bancário, então? Foi. E tá lá rodando lá com, sabe, faz ou não faz? Não, tem que fazer. Ela ligou perguntando o que tinha que ser feito, falei, tem que inventariar. Não tem outro jeito. Né? Não tem como seguir da forma que tá. Mas aí não dá nem pra fazer. Não, dá pra fazer via cartório, né? Dá pra fazer administrativo, né? Dá para Todos estiverem de acordo? Não, todo mundo são filhos maiores. Hoje, inclusive, se pode fazer o inventário com envolvimento de menor. Ou Menor incapaz, né? Só que a regra é, você prepara isso, não sei nem se a gente poderia ter entrado nesse tema agora, né? Não tem problema. Mas assim, facilitou bastante, velho, essa questão. E a única observação é que o cartório tem que notificar né? Você prepara o ato ali tudo certinho e notifica o Ministério Público. É uma resolução nova, né? Saiu agora, nesse mês agora, né? Sim. Tá CNJ, fresquinha. Tá Tá saindo fresquinha. fumaça. Acabou de sair do forno. Eu vou dar uma estudada. Vai né? Eu gosto de facilitar estudar. bastante, viu, essa questão aí, porque você pega um processo aí que tem um menor, vai no judiciário aí, sabe? O judiciário está lotado, sabe? O negócio anda aí. Um inventário aí que a gente faz aí, no máximo, estourando aí 2 semanas. No judiciário aí, nem demora. dá para prever um prazo que isso vai chegar ao fim. Complicado. E além de que saiu nova isso aí, mas já existia a possibilidade de você fazer com menor, com autorização judicial. Com alvará judicial, né? Inclusive o Elton, nosso amigo, teve um caso que o menor ele me ligou desesperado. Elton, como é que eu resolvo? Eu preciso resolver isso. Eu falei, Elton, vai lá no judiciário e pede autorização do juiz, porque tinha um menor. Uhum. Pede autorização do juiz para seguir aqui no cartório, através de um alvará. Aí ele foi, saiu acho que em 2 semanas. Geralmente super rápido. esses alvarás são E o rápidos. juiz concedeu. Por quê? Porque o juiz, ele permitiu que eu seguisse com o inventário extrajudicial sem prejudicar o menor. Entendeu? Ele garantiu. A partilha tem que ser igual. Partilha comum. Não pode ser nada diferente. A gente segue o que está no alvará e foi registrado, tudo bonitinho. Não tem problema algum. Agora, com essa nova decisão, melhorou mais agora, né, Nigo? Porque agora ficou... Vai agilizar, né? Vai agilizar. Mas essa questão do menor, a gente segue nesse mesmo raciocínio. Você não pode deixar que interfira no quinhão que Prejudicar cabe o menor, né? Não pode prejudicar. Se ele tem ali 10%, tem que receber 10%. Pode... Não pode. Tem que receber 10% e quando ele tiver adquirir a maioridade ou se os pais ali desejam fazer algo com esse bem, que se peça um alvará para que se faça essa determinado, né, caso aí. Tipo, precisa vender depois, pede um alvará para a venda desse imóvel. Não foge disso. Precisa do alvará na venda. Inclusive, se tratando, saindo da esfera do inventário, para o divórcio. No divórcio, a gente pode fazer também com menor, mas tem que estar resolvido a questão de pensão alimentícia, né? A visita. Primeiro resolve essa parte lá no judiciário para depois eu conseguir seguir aqui no extrajudicial. Porque o Ministério Público ele defende o interesse do menor. Né? Ele representa o menor no caso. Ele representa o menor. Então, no divórcio também precisa, né? Tem que estar resolvida essa questão de pensão alimentícia, tudo certinho, a guarda, para trazer para a gente conseguir concluir o divórcio no extrajudicial. Mas mesmo assim facilitou muito, né? Porque, desafogou muito o judiciário. Muito. E melhorou para o cartório, né? Porque acaba tendo mais trabalho ali ainda, né? Sim. Acaba gerando, vamos falar a verdade, acaba fomentando mais a economia, gerando mais emprego, né? Facilitando mais a vida de todo mundo, porque antigamente o inventário, dependendo, era pelo menos 3 a 5 anos o inventário. Você estava comentando 2 semanas, imagina. 2 semanas. Né? Dependendo da... Tem você está falando isso aí, você foi bem bonzinho. Tem um processo de inventário que está comigo, que finalizou agora, 22 anos. Putz, morreu gente no meio do caminho.
Ou não? E o pior é que, assim, morreu o pai e mãe, né? Só que a mãe fez um testamento ali que alguém não quis aceitar, Uhum. sabe? Contestou? E é um inventário milionário, cara. Tem mais de 50 imóveis lá. Nossa. Os herdeiros aqui são todos bem resolvidos financeiramente. E era uma coisa que, assim, ó, fica com o teu, eu vou ficar com o meu e vamos partilhar isso. Aí tá tudo parado lá. 22. Resolveu agora. Caramba. Resolveu agora. É, porque quando morre alguém no meio do caminho, tá tendo inventário, morre alguém no meio do caminho, a gente até entende essa demora, né? Sim. Mas no caso, por exemplo, testamento, eu quero doar lá. Vamos supor que eu tenho 2 casas, eu quero doar uma casa para um filho meu. O testamento você não é uma doação, é uma disposição. Uhum. Né? Você manifesta ali um direito que você quer que aconteça quando você partir dessa para melhor ou para pior. Né? Depende de se é subsolo ou sobe ou desce. E então, se vamos lá, vou deixar essa taça aqui para o Guto e essa aqui para o Wellington. Né? Eu tenho que observar ali se não vai... se esse imóvel que eu vou passar para você, eu quero que você fique, se não ultrapassa a legítima. Uhum. Né? Então tem que ser ali algo, não pode prejudicar ali a parte do Wellington. Né? Então, se eu tenho aqui 1 milhão aqui, eu posso... esse 1 milhão é todo meu, né? E eu tenho ali eu tenho que obedecer a legítima. Eu posso dispor 50% desse 1 milhão. Né? Aí lá na frente você resolve o outro. É assim que funciona. Que é num caso desse, por exemplo, você tem ali 1 milhão. Aí você fez a doação, vamos supor, para o Wellington de 50%. Aí quando vier a falecer, ele tem direito sobre os outros 50% também, né? Sim, sim. Isso aí. Aí ele, em tese, ele vai ter 75%, né? Que ele ganhou e vai herdar. Uhum. Né? Ele adiantou ali uma parte ali e depois ele vai concorrer. Mas se o outro lá na frente se sentir prejudicado, ele pode contestar. É o que geralmente acontece, né? É, Que acontece sabe? muito. Então, Por isso que é importante obedecer a parte que é legítima. Né? Que aí então você tá fazendo se de o acordo com a lei. testador, se ele não tem ali herdeiros, ali, ele é sozinho, ele pode dispor 100%, sem problema nenhum. Né? Mas tem pai, mãe, filho, né? Aí tem que tomar cuidado e procurar um profissional, um advogado para analisar direitinho o que a pessoa quer, se é aquilo mesmo e para seguir, para lá na frente não trocar 6 por meia dúzia. Bom, interessante também. Agora, uma coisa que eu gostei bastante que aconteceu, foi chata a pandemia, foi uma coisa difícil que a gente teve aí, né? Mas eu acho que ela acelerou muita coisa que estava vindo se arrastando faz tempo, que é o caso do e-notariado, né? O e-notariado é como se fosse um certificado digital, onde o cara vai lá no cartório, né? Ele baixa o aplicativo ali. Vocês sabem explicar melhor do que eu, né? E tem muito corretor e muito cliente que não sabe sobre e-notariado. E aí o e-notariado ele veio para facilitar muito a negociação, agilizar muito a negociação, né? Na palavra do André, isso foi um divisor de águas, né? E isso facilitou muito, com certeza. E acho que a pandemia, isso fez com que todos inovassem, né? Cara, não dá para seguir aqui, vamos seguir nesse caminho aqui. Então, com essa possibilidade de estar lavrando atos remotamente, né? Criando o certificado digital pelo e-notariado, hoje o cara está lá nos Estados Unidos, a gente está escriturando ele aqui. Se ele tiver um bom telefone, uma boa internet, ele faz... Hoje, férias, está lá tranquilo, pode... Para emissão do certificado e-notariado, ele é gratuito, né? Você pode ir lá no balcão lá do cartório, você baixa o aplicativo, apresenta ali a sua CNH digital, abre a sua firma, né? O seu RG, e os meninos ali vão cadastrar, vão habilitar para você. E quando precisa assinar uma procuração, né? E tô fora, mas dá para fazer. Porque muita gente antes fala assim, eu preciso viajar e preciso deixar uma procuração. Hoje você não precisa ter essa preocupação. Hoje você tem que deixar o certificado. Então assim, vai no cartório, vai viajar? Vou. Então faz o certificado, vai que apareça algo que você precisa assinar aqui. Você faz digitalmente, você faz uma procuração, faz uma venda, você faz uma compra, né? E aí se eu estiver fora, e eu não fiz o meu certificado,
eu não consigo fazer nada, né? Eu falei, não, se a pessoa estiver fora, se ela tiver a CNH digital ou o RG digital, pelo aplicativo ali, né? Já habilita que a gente cria o certificado remotamente com essa pessoa, né? Cadastra tudo certinho ali as informações dessa pessoa e a gente faz uma videoconferência para captar ali a manifestação de vontade dele, né? Confirma algumas informações, filiação, os documentos tudo certinho e a gente faz um certificado remotamente. Então hoje consegue fazer remotamente, não precisa mais ir no cartório para... E então, se a pessoa não tiver... Bom, ele tem que ter o RG digital, esses documentos digitais, né? RG, CNH digital, RG digital, ou qualquer um outro documento profissionalizante digital, né? Salvo engano. Isso mesmo. Mas se caso ele não tenha, aí a gente procura saber se ele tem firma em algum cartório com menos de 10 anos. Aí, com base naquela ficha de abertura de firma que ele tem no outro cartório, a gente pega aquelas informações que tem ali, traz para o nosso cartório, a gente monta um banco de dados ali com base naquelas informações do outro e também criamos um certificado para ele com base nessa ficha que ele tem. Só que tem que ter firma com menos de 10 anos. Tem que ser inferior a 10 anos. E a questão depois de assinaturas de escrituras pelo e-notariado tem que obedecer a territorialidade, né? Tipo, você não pode sair fazendo aí de forma desregrada. Eu estou aqui, vou vender um imóvel lá. Então tem que obedecer sempre o endereço da pessoa que está comprando, não é isso? No caso de escritura, a gente pode atuar dentro do estado de São Paulo. A questão territorial é mais com a procuração. Para a outorga da procuração. A escritura, a gente consegue atuar dentro do estado de São Paulo, né? A gente consegue, ou seja, os municípios vizinhos, Osasco, né? Cotia, exemplo. Isso o comprador... Você está falando da procuração? Não, da escritura. Mas dentro da federação, o comprador escolhe, não é isso? Ele pode escolher. Ele pode escolher, mas não impede da gente atuar. Uhum. O que é um impeditivo da gente atuar é no caso da procuração. A procuração tem competência, tem uma regra diferente da escritura, domicílio fiscal. Né? Um exemplo, se o imóvel for do Rio de Janeiro, e o cliente também for do Rio de Janeiro, esse ato vai ter que ser praticado lá. Tem que ser praticado no estado do Rio. No estado do Rio. Eu não consigo atuar. No caso da procuração. No caso do notariado, você já consegue... Isso. Então, tem algumas regrinhas aí de competência que a gente tem que seguir. E um ponto importante, Niva, com relação ao certificado digital, é que a pessoa, o certificado digital, ela fica vinculado ao aparelho celular, tá? Então, se essa pessoa trocar esse aparelho celular, ela perdeu o certificado dela. Ela vai ter que fazer uma nova emissão de um certificado e ele tem um prazo de validade de 3 anos. Cada 3 anos ele tem que renovar. renovar, Cada 3 anos tem que renovar e se trocar o aparelho, perdeu o certificado. Não tem como você passar para o novo aparelho. Você tem que fazer um novo, tá? Então, esse é um ponto importante também. Às vezes a pessoa faz, né? Troca o aparelho e fala, mas eu fiz o cartório. Mas você trocou o aparelho e você perdeu o seu certificado. Interessante isso daí, bem pontuado, porque às vezes é o que acontece, né? Às vezes a pessoa troca o celular ou perde o celular e pega um outro aparelho. E aí ela tá acreditando que ela vai conseguir resolver aquele problema. Pergunta, você tem notariado? Tenho. Tá tudo certo, tá tudo certo. Você trocou o aparelho celular? Puta, troquei, por quê? Não tá tudo certo, né? É complicado. Poxa, legal, cara. Esse bate-papo, acho que ele foi bem interessante, bem importante. Eu acho que a gente conseguiu sanar bastante dúvida aí. Espero que a gente tenha outros bate-papos desse, que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês querem pontuar mais alguma coisa? Que a gente tem tempo, não tem problema, não. Bom, se você tiver alguma questão que você queira que a gente fale ou alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Né? E de antemão aqui a gente agradece, inclusive em nome do 19º de Notas, né? E sempre que precisar, pode contar com a gente, se a gente puder ajudar. É sempre um prazer grande estar contribuindo de alguma forma aí com quem precisa de algum suporte. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço demais. Nosso primeiro episódio do podcast Desenvolve Mob, né?
Comecei rateando ali, né? A gente teve uma falha técnica aqui, então deu uma rateada ali, mas não tem problema. Faz parte, né? Faz parte, isso daí é normal. Depois você tem É que ao colocar. vivo, né, Depois Guto? você É vai, ao vivo, e eu gosto do ao vivo justamente ao vivo. por causa desse desafio aí. mesmo, depois entendeu? você vai aí. colocar lá os erros, né? Os erros de gravação. Erros de gravação. Com certeza, o Bazani tá ali sentado ali, a cabecinha dele já tá trabalhando, make-off ali, entendeu? E já... Porque o Edson já é mais desenrolado. Eu sou tímido pra caramba, né? Eu não... Tímido não, eu sou meio. Você é calmo, Nivaldo, não é Não. ser tímido. Ele fala, Ele é tranquilo, até pra falar, ele é cara. calmo. Tem hora que eu chego com um problema, Nivaldo, vamos resolver isso aqui. Ele, senta aí, Wellington. Tipo, Vamos resolver. vamos resolver, senta aí. Ele é muito calmo. E eu conheço ele há 15 anos, é o tempo que eu tô lá no cartório. E ele é desse jeito aqui. Mas Calmo. já briguei por causa dele, viu? Aí o cliente chegou lá brigando com ele lá, eu quase peguei o cliente quando eu fiz. Mas não, o senhor já chegou aqui com esse problema. Então não venha jogar a culpa em cima do meu Eu rapaz lembro aqui, desse não. cliente aí, né? Porque aqui o senhor vai se danar aqui dentro aqui. Não vai por esse caminho, não. O senhor chegou com um problema aqui, jogou na responsabilidade dele e quer que ele resolva a sua vida. Eu falei, não. Volte lá, fique tranquilo, depois o senhor vem aqui tranquilo, que a gente vai procurar um remédio para o senhor. Mas não é assim que funciona, não. Vem aqui. Eu lembro desse cliente aí. Agora, Foi 15 uma anos, procuração. 15 anos trabalhando junto, você não conseguiu dar uma acelerada nele, ele não conseguiu dar uma diminuída em você, assim, desacelerar você. Olha, o Nivaldo, eu trabalho com ele já há um bom tempo. Inclusive, assim, é uma pessoa que... Ele sabe disso, eu admiro muito. Tenho um respeito enorme, porque eu sou um cara que eu tenho princípios. Assim, eu jamais vou me levantar contra alguém que um dia me ajudou a ser o que eu sou, sabe? E o Nivaldo tem parte nisso. O setor de procuração, quando eu fui, né, para o setor, quando me soltou lá, o que ele me ajudou, não tem noção. Então, assim, eu sou um cara que eu sigo muito princípio. Então, assim, esse cara aqui sempre vai ter o meu respeito, como o irmão dele também, o Lauro, que diversas vezes já me ajudou em muitas questões. Então, assim, eu tenho admiração, sabe? E respeito todos esses profissionais. Então, assim, o Nivaldo, Lauro, pessoas que fizeram parte do meu cotidiano e, de uma certa forma, é a pessoa que eu sou hoje, né? Se eu cresci, foi graças a muitos profissionais que passaram. Até o Dr. André também, porque, assim, o Dr. André, na ocasião, quando ele assumiu o cartório, eu só tinha o setor de procuração, né? E aí o Dr. André chegou, falou, olha, você vai escriturar você vai começar a fazer outros atendimentos, né? Você não vai fazer só procuração. E literalmente soltou, falou, ó, vai atrás. Então, assim, no começo, eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado, porque, de uma certa forma, eu estava na minha zona de conforto. Total. Eu estava na minha zona de conforto total. Ali eu né, sabia de tudo, né? Ali eu conseguia desenrolar tudo. E, de repente, ele me abriu um leque que eu podia fazer inventário, né? Divórcio, escritura de compra e venda. E aí eu tive que ir para cima, conquistar clientes. Reinventar, né? Reinventar. E, assim, ele me fez crescer. Entendeu? Hoje eu consigo entender isso, mas lá atrás eu falo, nossa, ele quer, né? Ele tá me prejudicando. Tá pegando no meu pé, Ele tá né? pegando no meu pé. Sabe? Hoje, inclusive, eu já até falei isso para ele. Eu reconheço isso. Então, assim, cada profissional que passa na sua vida, ele deixa uma marca. Uhum. Tá? Até aquele mau profissional, ele também te serve como aprendizado. Então, assim, é até um conselho que eu deixo aqui, né, para todos que estão nos assistindo, corretor, que realmente façam umas conexões com pessoas certas, né? Tenha parcerias certas, porque o segredo de um grande profissional, ele não é grande sozinho. Exatamente. Atrás do Nivaldo e do Wellington, existem pessoas lá que fazem o negócio acontecer. Eu e o Nivaldo estamos aqui hoje, mas o nosso setor não está parado. Tem pessoas que trabalham conosco. Então, assim, é uma roda, né? Que ela precisa girar. A figura Wellington é importante, Nivaldo é importante, mas aquelas pessoas que estão lá também fazendo as minutas, que trabalham diariamente com a gente, é muito importante.
Inclusive, às vezes pega até alguns detalhes que às vezes a gente na correria passa. Não observa, Aí né? falou, Wellington, mas isso aqui tá... Aí eu falei, obrigado, você tá certo. Porque na correria é isso. Então, isso eu acho que é legal, Guto. É um ajudando o outro. Então, eu acho que esse mercado tem que ser assim, sabe? A gente tem que ser mais unido. Né? O Isso é corretor... uma engrenagem. É uma engrenagem. Né? Uma engrenagem. Tem que ser uma engrenagem. Então, a gente tem que ser mais unido. Então, né, trocar esse bate-papo aqui é uma troca de conhecimento. Muito enriquecedor É isso aí. muito enriquecedor. Então, assim, eu também agradeço você por ter me convidado, eu e Nivaldo. Né? Foi um prazer enorme aqui estar participando desse podcast aqui com você, tá? Eu desejo sucesso aí, né, para você, que você brilhe e cada vez mais aí, seu canal cresça. E se precisar, eu e Nivaldo vai estar sempre à disposição. Pode ter certeza que eu vou convidar novamente aí, porque esse bate-papo eu tenho certeza que foi muito interessante, trouxe muita clareza para algumas pessoas que tinham dúvida. Isso aí eu não tenho certeza disso daí. E uma coisa que você falou que é muito legal, Wellington, essa questão de você ter o reconhecimento, deixar o ego de lado, né? A gente chegar, que a gente estava comentando até isso no começo, às vezes a pessoa ela não quer perguntar, ela não quer fazer por ego, né? Sim. Ou não ter a gratidão. Lá no meu escritório eu faço isso com os meus corretores. Eu já treinei mais de 300 corretores direto e indiretamente, que trabalharam comigo e fora. Sentar, conversar, orientar. Aconteceu até uma situação muito engraçada uma vez que o corretor chegou para mim e falou assim, Guto, eu tô desesperado, cara. O que aconteceu? Ele virou e falou assim, cara, o banco não me ligou para marcar a escritura. Eu falei, o banco ligou para marcar a escritura? Nós assinamos um contrato com o banco já faz quase 90 dias, mas o banco não ligou para marcar a escritura ainda. Eu falei, ó, abençoado, o contrato que você assinou com o banco, ele tem efeito de escritura, então só vai levar para registro, cara. Tem força de escritura pública. É sério, é sério. Eu falei, você leu o contrato? Li. Eu falei, você leu o contrato? Li. Eu falei, cara, tá lá em cima, no cabeçalho do negócio. Como é que não tem como você não ter, né? Você ter lido o contrato. E aí ele correu, fez o registro e isso acabou ajudando ele. E aí ele fala até hoje, ele falou, pô, Guto, você me salvou porque de repente ele podia ter perdido essa negociação, podia ter complicado, porque tem um prazo para fazer o registro. Né? E as pessoas também, quem atua como correspondente bancário, né, que trabalha com esses tipos de processo, não esquecer que a partir da data que você assina o contrato ali, você tem um prazo para recolher o ITBI, para não incidir multa. Salvo engano, são de 15 dias, 15 ou 10 dias. Coloca 10 dias aí, porque se for 15, tem 5 de brinde aí. Tem os 5 de brinde. Tem que informar a data lá do contrato. Porque o fato gerador é a data da assinatura do contrato. Porque se passa ali você pega uma transação aí de sei lá, 1 milhão, 2 milhões, um dia de atraso é um jurinhos doído da prefeitura. Né? É chatinho, é caro, não é barato não. Dá um desconforto. Você passa um orçamento que a pessoa, nossa, mas por que eu vou pagar multa, né? E aí que vai acabar sobrando pro corretor, né? Porque se ele não fez o serviço dele, não informou direitinho. Por isso que o corretor tem que ficar pro banco, porque às vezes o banco ele emite com uma data já anterior um pouquinho. Então tem que tomar esse cuidado, né? Pedir pro correspondente bancário, né? Que falar, olha, já tenta me enviar o contrato logo para ele já poder criar o ITBI. Bem observado. Dentro da data, entendeu? Porque às vezes eles deixam lá, aí depois, por exemplo, imprime na data de hoje, mas uma semana a data atrás. E o registro, né? Muda a data lá, coloca a data de hoje. E o registro imobiliário também, muitas vezes eles pegam nesse ponto, né? Vê ali a data, não tá, tem que... Né? Aí pede para recolher a diferença. E tem que ficar atento a muitos detalhes, né? Aconteceu com a gente um mês atrás aí que o banco mandou a matrícula com o número invertido. Aí ele trocou um número, aí chegou na hora do registro, não bateu. Não bateu. Aí voltou, teve que fazer todo o processo novamente. Mas é fácil. Daí foi até fácil resolver, né? Agora não gerou prejuízo, vamos dizer assim, né? Agora quando gera prejuízo para o cliente é muito... É uma situação chata. Muito chato. O cliente sempre quer... assim, ele não quer sofrer nenhum ônus, né? Se você fala para o cliente assim, olha, a sua escritura está pronta, tem R$2 aqui de devolução. Nossa, ainda sobrou dinheiro, né? Aí, ao contrário, olha, a sua escritura está pronta, mas eu tenho que pagar mais R$2 aqui. Poxa, mas não paguei tudo aquele dia, né? Então... É verdade.
Essa a gente fala, tem bastante coisa engraçada, Tem, né? tem. Então, nossa, é um... Levei a escritura para registro, chegou lá e ia ficar um valor, né? Aí, eu acho que aumentou R$300 a mais. Aí eu liguei pro cliente e falei assim, olha, faltou R$300 para complementar lá o valor da escritura, né? Aí o cara falou assim, e eu tenho que depositar isso pra quem? Pra você? Você vai ficar com esses R$300? O cara já veio com 4 Nossa pedras na mão, Senhora. assim. Aí eu expliquei pra ele, falei, não, o senhor vai ligar no cartório, o senhor vai falar lá com a escrevente vai explicar pro senhor, e aí o senhor vai depositar para o cartório, e o cartório vai emitir pro senhor um recibo disso, o senhor pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom, você me desculpa, porque é tanto picareta no mundo. E realmente, né, cara, a gente sabe como é que é, né? Às vezes você manda uma escritura para registro e você qualificou ali com um RG com dígito, sabe? Um RG sem dígito, uma mudança de endereço, uma verbação de Contribuinte. de contribuinte, Estado Civil. Tudo isso vai gerando Custos, né? um custo, né? Então, às vezes, se você usa o valor seco da tabela ali, você tem que falar, olha, o valor do registro é esse aqui, mas pode ter algumas averbações e pode aumentar aí uns 200, 300, né? Então, é bom sempre que vai fazer um registro, vai fazer uma mistura, pegue ali uns R$200 a mais, deixa o cliente ciente disso, vou pegar R$200 porque lá na frente eu posso ter que te ligar para fazer isso, então eu vou ficar aqui. Se ficar menos, te devolvo, né? E se ultrapassar isso aqui, eu vou te cobrar novamente, né? Para a pessoa ficar bem. Uma margenzinha. Uma margenzinha. De 200, 250. É que porque é o às que vezes leva acontece. de averbação, alguma situação, porque sempre quando eu passo o orçamento, eu gosto de utilizar orçamento prévio. Eu sempre coloco, porque, como o Nivaldo falou, cada caso é um caso. Eu faço muitas escrituras que o corretor ele vende o imóvel, mas o imóvel ele estava alienado. Então, o que acontece? Não é a gente pode fazer essa transação normalmente. E como é que eu faço? Né, oriento os corretores. O próprio comprador do imóvel, ele faz o pagamento. Então, a gente pede o boleto de quitação junto do agente financeiro. Eu faço menção desse boleto no corpo da minha escritura e o próprio comprador paga. Então, a gente faz a escritura, menciona que no corpo da escritura que existe esse ônus, né? E que você vai ser feito o registro concomitante, o cancelamento da alienação fiduciária e, posteriormente, a compra e venda. Porque quando você paga, né, existe um prazo para o banco emitir aquele termo de quitação, não é de imediato. Uhum. Então, o banco, ele geralmente é de 10... Se tiver um bom relacionamento, até uns 5 dias eu já vi, mas geralmente é de 10 a 15 dias para ele emitir esse termo de quitação. Aí, feito isso, ele apresenta para o escrevente, né? Aí a gente ingressa juntamente lá no registro de imóveis o termo de quitação com a escritura. Aí faz o cancelamento desse ônus e esse ônus tem um custo para cancelar. E esse custo não é do comprador e do vendedor, porque quem deu em garantia na época que fez a aquisição foi ele, entendeu? Uhum. Então, logo, essa obrigação é dele de pagar. Então, por isso que tem diversas averbações, às vezes o custo do registro nunca é preciso, é bem preciso, porque tem diversas situações que pode acontecer, uma nota de exigência, então é sempre bom você utilizar o termo orçamento prévio, né? Você passar para o cliente, porque pode ser que tenha um valorzinho aí que ele tem que pagar a mais. Uma diferença que também não é muita coisa, não é nada né? exorbitante. Não é nada né? exorbitante. É coisa de 200, 300 reais. Mas Não mesmo é nada assim o cara fica exorbitante, só bravo, que né? Fica, né? Fica Porque bravo, sempre. ele, quando passa o orçamento, né? Ele acha que é aquilo que ele vai gastar e não vai dispor de mais nada. Então, é importante fazer essa ressalvinha aí, colocar aqui um orçamento prévio, se tratando do registro. Porque o registro não tem como ser preciso. Já o cartório de notas, não. A gente já consegue ser bem preciso ali. Mais preciso, né? Mas mesmo do assim ainda custo. tem alguma coisa ou outra que às vezes acontece no meio do caminho ali que precisa regularizar, né? A Então, questão às vezes, uma atualização, um exemplo, né? Para você não deixar o cliente correr atrás do documento, a gente faz a solicitação. Só que, como, por exemplo, uma certidão de casamento, a gente solicita, é um outro cartório, não é o nosso cartório. Então, a gente só repassa esse dinheiro para o cartório, né? Então, vai gerar um custo. Né? Aproximadamente, né? 50, dependendo, 65, né, Niva? Chega uma certidão, dependendo com o Dependendo tipo. do lugar, viu? Dependendo, Lá em Fortaleza, lá custa dependendo 200 do lugar pra fazer também. uma- No Rio de Janeiro também é caro. R$140 no Rio de Janeiro. Ah, é. 144, 140, Rio de alguma Janeiro coisa. eu pedi uma certidão de, não sei se foi casamento, tinha uma verbação, foi R$260, eu falei,
carinho. Carinho. Fortaleza também eu pedi uma, não foi barato não. A gente reclama de pagar R$70 aqui numa matrícula, no Rio de Janeiro é o dobro do O preço. Rio de Janeiro, salvo engano, eu acho que quanto mais antigo, mais caro é uma certidão. E se eu não me engano, a do estado de São Paulo ela vem com certidão de ônibus e vintenária já, né? Bem, E no Rio não, no Rio eu acho que ela vem separada, se eu não estiver enganado. Tem que pedir, né? Tem que Tem que pedir separado, cada uma é 140 conto, entendeu? Então quer dizer... Cara, foi muito bom bater esse papo com vocês. Tenho certeza que se a gente tivesse aí mais tempo, ia ter muito mais coisa para falar. A verdade é essa. Eu acho que a gente pode marcar de novo aqui, deixar já o convite para vocês aqui, para vocês estarem aqui com a gente novamente, para sanar outras dúvidas. Quem tiver dúvida aí, assistiu o nosso podcast aqui, teve alguma dúvida, pode mandar pra gente aí, comentar aí embaixo, mesmo que seja no YouTube ou no Instagram, pode mandar pra gente. A próxima vez que a gente tiver a oportunidade, vamos chamar o Wellington e o Nivaldo aqui novamente pra gente batendo esse papo. E aí vai sanar essas dúvidas aí que vocês tiverem. Tá bom? Maravilha. Agradeço muito a presença de vocês. Quero deixar um abraço lá para todos o 19º lá em Pinheiros, principalmente pro Lauro e pro André. Laurão, putz, adoro ele. O Lauro é conhecido como Risada. Risada, né? Ele é muito alegre, Ninguém né? não sabe disso. Ninguém no contato sabe. É Risada. Risada. É, que ele é uma versão minha mais calma. Não, olha, ele atendeu a gente muito bem. Indicação do Olavinho. Olavinho, quero deixar um abraço pro Olavinho também. Quero deixar um abraço para todos os amigos e colegas de trabalho que estão aqui assistindo o nosso podcast, ou ao vivo, ou que vão estar assistindo depois. Deixar também um abraço pro Catriane. Catriel, tô com a mania de chamar de Catriane. Catriel. O nosso videomaker aqui que tá acompanhando também, o Bazani, a Carol, o Pedro, ao Santos e toda a equipe aqui do Salada Cast. E também deixar um abraço para meus corretores lá que também, que nem vocês, estão lá em Ubatuba, segurando, como costumo brincar, segurando a marimba lá do escritório, lá enquanto eu tô aqui fazendo o podcast. Tá bom? Galera, forte abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau.